Olá, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês uma devocional baseada no livro que eu estou lendo, Por uma Vida Mais Leve, e tem me abençoado muito. Eu quero compartilhar com vocês principalmente porque nós temos vivido tempos difíceis, tempos que a gente vê tantas coisas que acontecem. É um ente querido que perdeu, uma pessoa que perdeu um ente querido e não pôde ver, os números aumentando, enfim, são situações que a gente acaba vivenciando que acaba deixando a gente muito preocupados, com mais anseios, mais medos, mas o desafio vai ser a olhar para a cruz, a olhar para Jesus, a colocar louvores, a se focar, a se cuidar, se cuide, se preserve, se proteja, mas não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Busque o Senhor o tempo todo para você se proteger, principalmente de tudo que está nos cercando, né? Importante a gente ter a palavra do Senhor nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração. Eu quero falar com vocês sobre trocando os fardos, né? Deus quer trocar o fardo conosco. Vocês já uma vez, quando vocês foram viajar, em alguma situação vocês todas já foram viajar e vai arrumar as malas e as malas acaba tendo excesso de bagagem, porque a gente sempre coloca coisas que a gente não precisa colocar. A gente, né, sonha em fazer uma mala mais enxuta, mas a gente não consegue. E a gente acaba colocando mais coisas. E às vezes a gente, quando acorda, principalmente nessa época diferente que a gente tem vivido, a gente acorda com as nossas bagagens cheias, né? Cheias de preocupações, de anseios e de medos, de correria, porque a rotina mudou totalmente. E aí você pega e se depara com um novo, como que vai ser, com dúvidas e como que vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, quando isso tudo vai acabar. As nossas malas matinais têm acordado com todos esses pensamentos pesados, né? E aí o nosso dia realmente fica mais difícil. Mas Jesus nos diz o seguinte: venham a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele pede para a gente trocar os fardos com ele, né? E eu quero deixar para vocês a história de Lázaro. No capítulo 11 do livro de João, ele conta a história de Lázaro. E eu quero ler para vocês o último versículo que nos diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Né? E aquele dia, gente, foi muito difícil para Marta e Maria. Elas estavam desapontadas, elas estavam com tristeza, porque Jesus não tinha chegado a tempo para impedir a morte de Lázaro, né? Elas estavam assim inconformadas, né? Elas carregavam cargas bem pesadas e a gente consegue ver isso no diálogo que elas têm com Jesus, né? Nos versículos 21 e 32, você consegue enxergar a decepção e a mágoa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois, muita tristeza, Maria estava chorando demais. Versículo 33 relata isso. Incredulidade, Senhor, ele já cheira mal. Versículo 39. Esse foi o diálogo que elas tiveram com Jesus. E essas frases, elas realmente estavam recheadas de bagagens pesadas. Elas esperavam que Jesus viesse, né? Quando elas chamaram, mas ele não veio. Elas esperavam que Jesus curasse Lázaro quando ele estava doente, mas ele não curou. Os corações estavam cheios de mágoas, desapontamentos, tristezas, e elas, por conta disso, elas não conseguiam a possibilidade do milagre. Elas não conseguiam ver a possibilidade do milagre, né? E quantas vezes a gente age da mesma forma? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria perdido meu emprego. Se o Senhor estivesse aqui, a minha família não estaria assim. Se o Senhor estivesse aqui, o meu filho não estaria doente, né? A gente coloca muitas
incondicionais, né? Mas a gente tem que crer que o Senhor está conosco e pode sim aliviar a nossa dor. Ele é especialista, gente, em trocar cargas. Ele é especialista. E a gente sempre tem que lembrar de uma verdade. A presença da dificuldade não significa a ausência de Deus. Deus, ele não se ausenta nesse momento que a gente tem vivido, ele não está ausente. Tudo está no controle do Senhor. Deus não nos abandona quando a gente perde um ente querido, quando a gente vê os nossos filhos adoecendo, algum familiar nosso adoecendo. Deus está conosco. Deus está conosco, Ele está presente no momento certo, na hora certa, e Ele nunca falta. Mas Ele também não vai se apressar por conta da nossa ansiedade. Ele não vai mudar por conta das nossas vontades. O que a gente se preocupa não preocupa a Deus. O que nos torna impotentes não torna Deus impotente. O que é impossível para nós é possível para Ele. É tão diferente, né, gente? A gente pode passar por momentos de crise, o que a gente tem vivido, mas a gente tem um Deus que nunca está em crise, Ele sempre está conosco, Ele está por nós, nada foge do controle de Deus, tudo obedece à sua voz, todas as coisas, tudo. Assim, entregue as suas lutas, seus medos, suas necessidades e ansiedades nas mãos daquele que pode mudar a tragédia em triunfo, a morte em vida, o pranto em alegria, fardos pesados por uma leveza de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa confiar nesse Deus que está com controle, que tem um controle de todas as coisas e que é o Criador de todas as coisas, tá bom? Não permita, gente, que as suas lágrimas impeçam de vislumbrar a presença do Senhor ao seu lado. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.